Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos abençoe a todos nesses momentos em que nos unimos em oração. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia. Nós te agradecemos, amado Jesus, pela presença amiga dos bons espíritos que nos orientam a jornada. Nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos junto à nossa família, aos nossos amados, que um dia pedimos a oportunidade de juntos estarmos. Amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por estarmos reencarnados nessa terra abençoada que nos dás a viver. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de reencarnação, onde temos possibilidade de refazermos caminhos. Te rogamos tão somente, Senhor, por todos os nossos irmãos em desespero, por todos os irmãos que não te conhecem, por todos os irmãos que entregam suas vidas para que possamos viver em paz. Te rogamos, Senhor, pelos dirigentes da terra, em especial pelos dirigentes do nosso Brasil. Permita, amado Jesus, que nesse instante possamos nos unir a todas as fraternidades para o bem universal, entregando a esses irmãos amados o que temos de melhor, para que distribuído seja a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar com a leitura da parábola do festim de núpcias, que é o item 1 desse capítulo do Evangelho. Essa parábola ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Essa parábola também está no Evangelho de Lucas e está também em um outro evangelho, mas nós vamos fazer a leitura de Mateus. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusavam a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes.
Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Nessa noite chuvosa aqui na nossa cidade de Pirassununga, nos cria todo um ambiente até de aconchego, de tranquilidade, para a gente estudar essa parábola, buscar refletir, porque é uma parábola que tem alguns elementos bastante contrastantes e, por conta disso, às vezes as pessoas fazem uma interpretação um pouco equivocada. Mas o fato é que tudo que Jesus trouxe para nós tinha um fundo moral grandioso e muito preciso. E é comum as pessoas se indagarem: por que é que Jesus não veio e falou diretamente o que precisava ser dito sem nenhuma alegoria? Por que usar essas parábolas? Por que trazer as verdades desta maneira? Essa pergunta ela foi feita para Emmanuel também, no livro O Consolador, e Emmanuel nos deu uma explicação muito interessante sobre o porquê Jesus usava as parábolas. Eram povos orientais com uma cultura que valorizava essa questão de se contar histórias, mas acima de tudo isso, Jesus precisava trazer a verdade de maneira que ela fosse atemporal. Então Emmanuel diz que as parábolas do Evangelho, elas são como se fossem sementes. São sementes divinas que em algum momento desabrochariam em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Então toda parábola que Jesus trouxe é uma semente que eu preciso acolher e começar a regar essa semente, trabalhar. De tanto me envolver com ela, buscar, estudar, sentir essa verdade, ela vai desabrochar. Então, Jesus trouxe essa semente divina para dar frutos, mas depende de cada um. E aqui a gente tem alguns elementos interessantes, e o primeiro que eu gostaria de convidar para a gente refletir é sobre essa questão da núpcias, do casamento. Emmanuel também nos coloca, Humberto de Campos também nos coloca, que nós estamos em noivado com Jesus e com as verdades. Porém, é chegado o momento de nós abandonarmos o noivado e efetivamente casarmos, nessa simbologia profunda de uma união de entrega total. Mas o fato é que ainda hoje nós estamos nessa condição de noivado, esse movimento um pouco morno, que não fecha aquele compromisso. Vamos até pegar um exemplo do cotidiano. É comum, às vezes, nós encontrarmos casais que estão juntos há 10, 12 anos e todo mundo fala: quando é que vai casar? Vai continuar enrolando tal pessoa? Então, nós ficamos como se fosse em cima do muro, trazendo para a nossa vivência prática, enquanto espíritas cristãos, espíritas cristãos, que é o que queremos ser, ou qualquer outra religião. Então, esse nosso noivado, nós vamos no centro uma vez por semana, tomamos um passe, a gente fala de Jesus,
diz que acredita, até ensina para os filhos, mas é só em alguns momentos da minha vida. Eu não vivencio isso integralmente. Eu falo que sou cristão, eu vou ao centro, mas mesmo assim, de vez em quando, eu dou um jeito de dar um pequeno golpe na Receita Federal para ganhar mais dinheiro. No trabalho, eu busco qual o caminho do menor esforço para que eu tenha mais vantagens, mas continuo indo no centro. Mesmo assim, de vez em quando, eu continuo me perdendo em festas desregradas, atitudes coléricas. Então a gente fica nessa situação sem um compromisso definido. A gente acaba sendo cristão, um espírito espírita cristão, quando nos é favorável naquele momento ser. Quando eu tenho as pessoas olhando, enfim. A gente fica nessa condição onde eu permaneço ali, eu só estou com um noivado, se a coisa apertar, eu vou dormir na minha casa. Ainda não há esse compromisso. Mas o convite de Jesus, de Deus a todos nós, é para esse casamento. Aí sim é uma simbologia profunda, que é quando há essa construção e dois se tornam um. Eu e o Pai somos um. Jesus era casado com Deus. Quantas vezes ele não se referia ao Pai e ele, pelas suas palavras, pela intensidade dos sentimentos, era possível sentir com clareza que ele e Deus eram um só. O próprio Paulo, quando se entregou nesse casamento com Jesus, ele mesmo dizia: já não sei mais dizer quem eu sou, quem é quem, porque nós somos um. Então, no momento que a espiritualidade vem e nos convida a esse casamento, e esse é um momento de transição. Esse é aquele momento, simbolicamente, a gente até brincando, né, que vem o pai da noiva e diz: e aí, vai casar ou não vai? É aquele momento da decisão, estamos nessa transição. Nós vamos continuar mornos, com um pé no materialismo e um pé no espiritual, navegando em cada barco quando nos for mais útil, dependendo do que eu preciso. Se a situação está difícil, eu vou seguir aqui pelo barco espiritual pedindo ajuda para a espiritualidade. Mas se a situação do mundo está boa, eu vou seguir aqui no materialismo, gozando sem qualquer parcimônia todos os prazeres da carne. Então é dentro desse cenário que a gente precisa entrar nessa parábola do festim de núpcias, desse casamento que nós fomos convidados. E não é um casamento qualquer, é um casamento real. O rei convidou. Isso é muito simbólico. Não é qualquer um que é convidado para um casamento real. Quem de nós aqui recebeu um convite para o casamento real que teve na Inglaterra em 2018? Ninguém. São poucos os convidados. E nós fomos convidados. Mas essas pessoas escolhidas que foram convidadas não quiseram ir. E quem são esses? São aqueles que conhecem a lei. São muitas vezes os trabalhadores do centro, aqueles que detêm todo o entendimento da espiritualidade, conhecem as escrituras, mas falta vivência, porque o casamento requer vivência, requer exemplo, requer entrega. A gente ainda está muito preso em ficar trabalhando a questão poética dos ensinamentos divinos. Somos exímios oradores, nós somos exímios moralistas, nós conseguimos apontar com perfeição o erro de todos, a gente consegue, num ambiente, ter atitudes
perfeitas, mas o coração ainda é vazio dos sentimentos puros do amor, do Evangelho, do Reino de Deus. Então, ao convidar esses que já conheciam, que sabem como funciona a lei, fazendo uma comparação com aqueles tempos do passado, Jesus veio e convidou os hebreus, o povo que tinha um Deus único, que tinha todo um histórico. Eles não quiseram, não aceitaram. E nós? Será que nós aceitamos esse convite já? Será que nós abraçamos esse casamento e abrimos mão da vida, entre aspas, de solteiro e nos entregamos agora a essa experiência plena com Jesus? Qual tem sido a nossa decisão? E aí, na sequência da parábola, Jesus traz também um outro elemento impactante, que é a questão do rei destruir toda a cidade. Mas manteve a festa. Mandou os servidores para convidar, ninguém quis ir, inclusive fizeram chacota com aqueles que vieram convidar, que é o que acontece. Nós temos inúmeros trabalhadores, pessoas dedicadas, que vêm trazer o reino dos céus, que vêm trazer uma proposta de evangelho, e elas são extremamente perseguidas em todas as esferas. E aí o rei, diante disso, nessa figuração simbólica, ele destrói a cidade, mas mantém a festa. E é isso que a gente precisa compreender, que toda e qualquer obra que não foi edificada no amor perecerá. Basta nós viajarmos 2000 anos atrás e lembrarmos do Império Romano. Toda aquela estrutura gigantesca acabou. Todos os impérios se foram. Tudo que for distante do amor vai ser destruído. Mas essa destruição, ela vai ocorrer naturalmente, porque tudo que é baseado no egoísmo, nos interesses próprios e no materialismo, cai por si só, porque é sustentado por forças do orgulho e da vaidade que elas mesmas vão se consumir. Então, essa parte também é um novo convite de reflexão para nós. Em que base nós estamos estruturando as nossas obras? Nós estamos procurando agradar a Deus ou ao mundo? Nós estamos estruturando o nosso reinado de vida, o reinado do nosso espírito, nas ilusões da matéria ou nas conquistas eternas do espírito? São questões que nesse momento em que estamos, elas devem ser prioritárias na nossa vida. Porque se nós não acordarmos agora de vez para os valores eternos do Espírito, mais uma vez, a nossa cidade, a cidade do nosso império de ilusões, vai ser destruída. E eu digo mais uma vez porque já há séculos, em inúmeras experiências que nós estamos encarnando, reencarnando e reencarnando, tem acontecido a mesma coisa. Nos perdemos na França, nos perdemos nos reinados ingleses, nos perdemos em vários pontos da história e mais uma vez nos é convidado para vir à festa de núpcias e nós precisamos tomar uma decisão. De tal maneira que essas pessoas que detinham conhecimento, esses trabalhadores, quantos trabalhadores de centros, de templos religiosos não aceitam esse casamento? Ficam só nas atitudes exteriores do ritualismo de vou lá e faço o que preciso fazer para depois, de maneira figurada, ganhar um pedaço no reino dos céus. Quantos de nós ainda estamos nessa mornidão do noivado, sem a entrega plena? E o fato é que, diante disso, de ter feito o convite àqueles que conheciam a lei,
Mas esses não aceitaram vivenciar integralmente todo o tempo todo, em todas as etapas da sua vida, o Evangelho. O rei disse o seguinte: vamos chamar todo mundo. Vai pelas ruas, quem tiver aí, convida. Porque os preparados não quiseram. Foram dominados pela prepotência, pelo orgulho, se sentiram superiores. Já achavam que estavam prontos. Não tinham humildade e não queriam servir. Pelo fato de terem um pouco a mais, se apaixonaram em ser servidos e não quiseram descer desse pedestal para dar de si. Tornou-se mais cômodo ficar ali estacionado somente sendo servido, buscando uma vida de paz. Esses daí negaram o convite, então venham todos, quem quiser vir. Independente se conhece ou não o Evangelho, tragam todos, que eu preciso que a minha obra ande. E acima do conhecimento, é necessário que tenhamos a boa vontade, porque eu vou capacitar os escolhidos e não necessariamente escolher os capacitados. E foi o que foi feito. Os servidores saíram e trouxeram todo mundo para a festa, convidaram aos quatro ventos: venham para o festim de núpcias, venham para esse casamento. Está aberto a todos, o convite é sem restrições. Mas aí, quando foi feito esse convite, e já era de se esperar, a parábola nos conta, num próximo ponto, que uma dessas pessoas apareceu lá sem a veste nupcial. E esse ponto em especial da parábola, para mim, é o mais simbólico e o mais significativo. Eu queria que a gente demorasse um pouco a nossa reflexão e o nosso pensamento nesse aspecto. Que vestes são essas? O nosso corpo é só uma veste. O espírito é a essência, é o eterno. E nós, até hoje, estamos muito apegados às questões materiais. Tanto é que às vezes eu pergunto a alguém quem você é e ele me responde a profissão dele. Quem você é? Eu sou médico. E aí eu pergunto, nós somos o que nós fazemos? Então, comumente nós nos apresentamos no plano espiritual com as vestes do nosso orgulho. Nós nos apresentamos com a veste da nossa profissão, com a veste do poder, do dinheiro. Aqui na Terra nós nos vestimos com o carro que temos. E aí nós ficamos nessa grande ilusão. André Luiz, ele é um grande exemplo de nós para isso, porque ele chegou no nosso lar com as vestes de médico, com as vestes do orgulho. E por ele ter chegado lá dessa forma, ele sofreu muito. Ele não estava com a veste nupcial, a veste dos valores eternos do Espírito. Ele estava com as vestes da matéria, da vaidade, da opulência, a veste da aparência, que é aquilo que é externo, mas o que vai dentro, a essência do que sou, aquilo que sinto quando faço, não tinha. Essas são as vestes nupciais. É a brancura da alma, que é a simbologia profunda do sentimento sublimado no amor. E André chegou lá com essas vestes da medicina terrena, do poder, dessa ostentação, e ele só foi conseguir começar a trocar de vestes quando ele foi ser um auxiliar, um subauxiliar de uma enfermeira, varrendo o chão. Ali ele começou a vestir as vestes do Espírito, as vestes da humildade. Ele trocou a veste do orgulho pela veste da humildade. Esses são os valores eternos do Espírito.
E André Luiz, como ele nos coloca no seu relato, logo no primeiro capítulo do Nosso Lar, ele entende isso, que ele não se preparou para essa condição. E aí, diante de todo o sofrimento que ele, via que estava passando, principalmente as lembranças do período no umbral, ele coloca o seguinte: era justo o que eu passei, pois que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, eu não conseguia acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula a mercê de impetuosos tufões. Ou seja, ele estava completamente perdido. E quando ele vai para falar com Clarencio, para pedir trabalho, ainda com as vestes da arrogância, ele já começa a se posicionar: eu sou médico, eu sou isso. E aí a gente prepara para esse ponto final que eu quero trazer da parábola, que é quando ela encerra dizendo que o rei pegou esse que não estava com a veste nupcial e disse o seguinte: atalhe os pés e as mãos, jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso se encaixa perfeitamente nesse momento que André Luiz procura o Ministério do Esclarecimento. Porque naquele momento, quando ele vai com a sua arrogância, a sua prepotência e se coloca como médico, Clarencio desconstrói e diz: aqui você não é médico. Imagina o quão constrangedor deve ter sido para André Luiz, que viveu uma vida de inúmeros sucessos na medicina, se via assim, e de repente lhe foi atada as mãos e os pés daquilo que ele mais se identificava que era. E Clarencio não fez isso com nenhuma motivação ruim de punição, não. Foi aquele pai amoroso e educador que trouxe para André Luiz a reflexão: André, você não é o que você faz. A essência do que somos é muito maior do que uma profissão. Quem é você? E tirando de André, fechando, desativando os recursos da medicina em André Luiz, atando-lhe as mãos e os pés daquilo que ele achava que era o melhor, tirando dele essas possibilidades, só lhe sobrou construir a veste nupcial, que é a essência daquilo que ele era. E quando nos tiram essas ilusões, a dor é grande. Daí essas trevas exteriores, o ranger de dente. Quantos espíritos, nos relata Manuel Filomeno de Miranda no livro Transtornos da Obsessão, não chegam ao plano espiritual e enlouquecem ao perceberem que tudo que eles tinham na terra era passageiro, ilusório, e não edificaram nada do espírito. Quantos espíritos partem para comportamentos e desequilíbrios acerbos, porque se perderam completamente. E a grande maioria deles são espíritos que se dizem espíritas cristãos. E são tantos os que se perdem que o professor Eurípides edificou esse hospital só para atender esses espíritos espíritas que se dizem cristãos e que se perdem por inteiro e continuam nesse noivado morno, enganando pelas aparências aos que os rodeiam, mas não tem como a gente se enganar a si mesmo. O fato é que essa parábola nos convida de uma maneira muito profunda e muito significativa a nós enxergarmos, a sentirmos os verdadeiros valores do espírito.
E, infelizmente, ainda, nós só valorizamos os recursos imorredouros da alma quando nossas mãos e pés estão atados, distantes do materialismo. Quando nós estamos na abundância, parece que está tudo bem. Nós somos agradáveis. Quando o recurso financeiro tem aos montes, nós estamos sempre felizes. Quando nós tiramos todas as materialidades, toda a ilusão de um corpo perfeito, a ilusão do poder, quando sobra só a essência dos sentimentos, daquilo que penso e sinto, ali vem a realidade do que sou. E ali nasce o meu inferno particular, porque eu tenho contato com aquilo que sou, com quem eu sou. E aí eu percebo que eu não construí, muitas vezes, quase nada para o espírito. Fiquei perdido nas ilusões de um noivado sem uma entrega plena. O banquete que nos é convidado tem uma representação muito forte, principalmente naquela época, e é uma representação tão forte que o último ato de Jesus, antes de ir para a cruz, foi o banquete com os apóstolos. Que é essa comunhão, essa troca, esse dar de si, essa fraternidade integral. Jesus nos convida para esse banquete. E é chegado o momento de nós aceitarmos, porque aquilo que vamos receber, nós não temos sequer condições de pensar ou elaborar. Porque se nós, quando amamos alguém aqui na Terra, fazemos grandes sacrifícios e damos do nosso amor, do nosso afeto, da nossa renúncia, que algumas pessoas ficam até boquiabertas. Imagina o que nós não podemos receber de Jesus ao decidirmos casar e construir essa relação de fidelidade. Já pararam para imaginar o que seria nós nos entregarmos inteiramente à fidelidade do Cristo, que é essa fé? O que é ter a fidelidade integral de Jesus e se permitir sentir isso? Então, vamos realmente pensar. É uma escolha, é uma decisão de cada um de nós. Abraçar esse banquete integralmente, sermos espíritas cristãos na nossa casa, no trabalho, no trânsito, no centro, em todos os lugares. Mas, acima de tudo isso, ao sairmos dessa mornidão e nos entregarmos plenamente em Jesus, nós precisamos buscar essa construção do amor. E nós vamos fazer isso, esse casamento ele vai se estruturar nesse momento agora que nós estamos retornando para os nossos lares e de volta para os nossos lares, que é a nossa verdadeira missão, porque nós nos perdemos no noivado com o mundo, com as grandes obras de caridade e esquecemos da nossa verdadeira missão, que é tolerar e servir aqueles que Jesus especialmente colocou ao nosso lado. Então fica esse convite para todos nós, para que a gente retorne para casa e realize esse banquete com os espíritos que nos proporcionarão a oportunidade de vencermos a nós mesmos e construirmos a nossa paz. Não é hora de fugirmos desse banquete e irmos para essas ilusões representadas na parábola pelas casas de campo e pelos seus negócios. O momento é grave e é um chamamento muito incisivo e pungente. Vem ter comigo. Vem participar dessas núpcias comigo. Vem para esse casamento de fé e de amor,
que eu lhe prometo e lhe dou a paz eterna. Mestre querido Jesus, Pai amado, nós aqui estamos agora encerrando esse estudo de hoje, rogando o teu amparo e o teu auxílio, Mestre querido, para que juntos, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aceitar esse convite do Cristo a toda a humanidade e assim construamos a fraternidade. Que tenhamos a força, que tenhamos a coragem para dia após dia lapidar as nossas más tendências, vencer as nossas dificuldades, para que consigamos tecer com os fios da nossa vontade, do nosso esforço, o tecido branco do perispírito, daquele que conquistou a plenitude dos sentimentos nobres no amor. Nos ampara, Mestre Jesus, para que possamos estar nesta festa de luz, vestido com esses sentimentos sublimes, com um coração puro, leve, cheio de paciência, de compaixão, de indulgência, cheios da misericórdia e do perdão. Muito obrigado, Mestre querido Jesus, por cada familiar, por cada pessoa, por cada espírito, seja nesse plano ou mais além, que me visita a convivência, me trazendo oportunidades desafiadoras para que, em vencendo-as, eu consiga tecer mais um pedacinho dessa malha de amor em mim mesmo. Muito obrigado, Mestre Jesus, por todas essas oportunidades que o Senhor me concede, que o Senhor concede a todos nós, para que sejamos felizes. Que esse convite de agora, por meio dessa pandemia, que nos trouxe de volta ao reduto do lar, seja aproveitado por todos nós, para que no contato com tanta diversidade de caracteres como são as nossas famílias, possamos nós vencer a nós mesmos e consigamos servir, tolerar e amar integralmente. Mestre querido Jesus, nós aqui estamos e estamos desejosos de aceitar a tua mão simbólica e nos entregarmos a este casamento de luz. Ave Cristo, nós que te amamos, a ti nos entregamos. Que assim seja. Que assim seja.